Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o descendente de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós. Evangelho de Lucas, a primeira leitura é a mesma de domingo. Vocês estão prestando atenção. É bom vocês fazerem estudo bíblico em casa, sabe? Com a liturgia. Porque senão fica, né? Sem aprofundar. Mesma leitura, primeiro de domingo. O Evangelho, falei no domingo. Anunciação segundo José, que é Mateus 1, 18 a 25. E hoje a anunciação segundo Maria, que é Lucas 1, 26 a 38. Além disso, eu falei domingo também que você tem João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tem Gálatas 4, 4 a 6. É bom dar uma lida nessas leituras, nesse tempo do advento. Então, Lucas, é o texto conhecido, né? Bom seria se colocasse em prática, né? Deixasse as paixões mundanas, em vez de estar alimentando as paixões no coração, ouve a palavra e se converta. No 6º mês de quê? Da concepção de João Batista, no seio de Isabel. O anjo Gabriel foi enviado por Deus, primeiro um arcanjo. Gabriel quer dizer homem ou viril, né, de Deus, o forte de Deus. Foi enviado por Deus, ele foi enviado por Deus, não foi por nenhum homem não. Então, os anjos são enviados para uma missão, ele tinha uma missão. A missão dele é anunciar o nascimento de Nosso Senhor. Para quem? Para Maria. Há uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Até hoje tem um local da anunciação, desse local onde o anjo apareceu para Maria. Hoje é uma basílica. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Primeiro era virgem, hoje parece que é até pecado falar em virgindade, né? Parece que o pecado hoje é falar em virgindade, porque se fala de tudo, né? Hoje está liberou geral esse negócio sexual. Liberou fora, porque na igreja continua. Difícil é casar, um casal virgem, né? Porque não obedece à lei de Deus. É simples, né? Aí se junta, passa um rumo de tempo junto, às vezes morre junto, né? E não quer casar. É o contrário que fez Maria, né? Ela era casada, vivia na casa dela, virgem. José, virgem. Virgindade não é só para a mulher também, não. Mulher não, é para o homem também, né? E depois se casaram e não tiveram relação. Hoje, antes de qualquer coisa, já estão tendo relação, né? Estão fazendo exatamente o contrário que o Evangelho diz. Depois vem as angústias, as tristezas, aí não sabe por que é. Porque não segue a lei de Deus. É simples. É tão simples, né?
Pois bem, era virgem prometida em casamento, já era casada, só que morava na casa dela e José na casa dele. Há um homem chamado José, acabei de falar, né? Estava casada com José. Ele era descendente de Davi. O evangelho não fala se Maria descendia de Davi. Fala que José descendia. Quem dava a descendência para o filho era o pai, não era a mãe. Então José, descendente de Davi, significa que Jesus era descendente de Davi. Segundo a carne, né? Porque o José vai ser o pai adotivo dele, né? Ele é filho de Deus. E o nome da virgem, segunda vez virgem. Volto a dizer, o mundo hoje parece que é uma ofensa falar em virgindade, né? Eu falo. O nome da virgem era Maria. E tem virgindade também de quem é casado. Virgindade de quem é casado é a fidelidade. Se é infiel, deixou de ser virgem no matrimônio, né? O anjo entrou onde ela estava. Então ela estava onde? Na casa dela, em Nazaré. E disse: alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, tenho falado esses dias, a saudação dos judeus. Shalom. Ma shalom ham, shalom, shalom. Essa raiz, né? Cheia de graça, que haritomene, é um verbo grego, no perfeito. Significa que ela nasceu cheia de graça e até a morte dela viveu cheia de graça. Esse verbo faz com que a igreja diga que Maria nasceu sem pecado. Porque ela nasceu sem pecado e continuou sem pecado toda a vida dela. Esse verbo aqui, no grego. Porque durante muito tempo a igreja não tinha definido, não. E até alguns santos da igreja não aceitaram essa definição. Quer dizer, depois eles aceitaram, né? Depois que a igreja definiu. Mas até a igreja definiu, alguns eram contra. A igreja define a partir desse verbo aqui. Ela nasce cheia de graça e morre. Diferente de nós, né? Porque nasce no pecado, aí confessa e depois vive no pecado, né? Às vezes a vida todinha, né? Alimentando aí os pecadinhos, né? Então, o anjo entrou, falou isso, cheia de graça, né? Que haritomene, o Senhor está contigo. Quem está com ela é o Senhor. O Senhor quem? O Senhor Deus. Ainda assim, Maria teve medo. Você vê como o negócio, né, é pesado, né? Mas o Senhor está com ela e está com quem está com ele. Se não tiver com ele, o Senhor está no sentido que se o Senhor sair de uma pessoa, a pessoa desaparece e morre na hora, né? Ou ao menos ele quer que a pessoa esteja viva. Mas a pessoa que está em pecado mortal se afasta dele. Aí vem as doenças na cabeça e todo canto, né? Porque está longe, está no pecado, né? Maria ficou perturbada. Ela não entendeu, não. A gente às vezes tem uma ideia de Maria, parece uma super heroína. Não, é humana, completamente humana. Ela não entende nada, ou quase nada, que o anjo diz, que aconteceu com o Nosso Senhor. Ela não entende, né? E não entendendo, fica então perturbada. A gente também não entende, a maioria não entende nada disso que eu estou falando, né? Paciência. Ficou perturbada com estas palavras, de quem? Do anjo. E começou a pensar qual seria o significado da saudação. Em relação ao Nosso Senhor, a mesma coisa, ela pensa o que aconteceu com ele. Seria bom você pensar também, é um bom exercício, né? Pensar no que aconteceu com o Nosso Senhor. Aqui ela pensa no significado da saudação. Que significado? Alegra, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela viu o anjo e ficou pensando, ficou meio intrigada, né? E, intrigada, teve medo. Como é que teve medo? Ele falou, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Se disse é porque ela estava com medo, pronto. Ela teve medo, José teve medo, Zacarias teve medo, todo mundo teve medo desse anúncio. Os pastores tiveram medo, né? Nosso Senhor nasceu, né? Que apareceu os anjos. Tem toda essa atmosfera de medo, né? Então, sentir medo, todo mundo sente. O problema é viver a vida com medo, né? Que alguns vivem, aí é doença. Nosso Senhor também sentiu medo no Getsêmani, mas ele venceu. Não tenha medo, porque encontraste graça diante de Deus. Certamente, se ela era cheia de graça, encontrou graça. A vida dela é uma vida cheia de graça, contrariamente à nossa, né? A nossa deveria ser, mas não é.
eis que conceberás e darás à luz um filho. Aí ele anuncia logo o que ele ia fazer, já que ela estava com medo, né? Não entendeu, né? Tu vai dar à luz, tu vai conceber e dar à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Na verdade, quem colocou o nome não foi ela não, foi José. Porque quem dava o nome é o pai. Pode ver a história lá do nascimento de João Batista, é o pai que vai escrever numa tabuinha o nome do João. Não é a mãe não, quem dá o nome é o pai. Ele será grande, será grandíssimo, né? É Deus. Será chamado Filho do Altíssimo, Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Segunda vez Davi. Se ele repetiu, porque é importante. Jesus descende de Davi, a tribo guerreira de Israel. João Batista descende da tribo sacerdotal, como Moisés, da tribo de Levi. Ele reinará para sempre, certamente é Deus, está falando do nascimento de Deus, sobre o descendente de Jacó, além de Davi, descende de Jacó, também é certamente, porque Davi descende de Jacó. Então é uma coisa bem clara aqui, clara quando a gente lê, né, e procura entender a Bíblia. E o seu reino não terá fim. Portanto, esse mundo velho do jeito que está aqui hoje, com esses deputados, senador, sei lá quem, juiz, vai passar tudo. Esses homens aí cheios de poder diante do nosso Senhor, vocês não têm poder de nada. Principalmente se estão fazendo lei contra nosso Senhor. Aí que vocês vão responder mesmo. E se não se converter, no céu vocês não entram. Nenhum. Então, tem medo desse povo, por quê? Eles vão morrer. E o mal que eles fizeram já estão fazendo mal, porque ganham uma enormidade de dinheiro e o povo passando fome. Começa a sair o pecado deles. Ganham 40, 50 mil por mês, o povo ganha 1.000. São os políticos do Brasil. Né? Tudinho, estou falando de tudinho, para mim não importa. Seja qual for o partido, é tudinho ganha do mesmo jeito. Aí, falou, descendente de Jacó, o rei não terá fim, né? Aí Maria, que estava calada, perguntou, primeira vez que ela fala, como é que vai acontecer isso, se eu não conheço homem nenhum, nunca tive relação, nem quero ter. Então não vai acontecer. Né? Ele é sincero e fala logo para o anjo, quero não. Ou então, pode até acontecer, mas eu não vou ter relação com José não. Virgindade dela, consagrada, terceira vez a virgindade aqui. Que o mundo fala o contrário, mais uma vez eu digo. Né? O anjo também responde, mas não é uma relação natural, é o Espírito que virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Então é Deus quem vai gerar o menino. Né? Isso aqui é a citação do Salmo 90, 91. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Filho de Deus. O único santo é ele mesmo, não tem outro santo não. Nós estamos longe, e longe dela também, né? Já que ela nasceu sem pecado, mas muito longe. E tem gente que gosta de estar longe, né? Porque a gente, né, tem que fazer o esforço para não estar, mas parece que gosta. Né? Por isso o menino que vai nascer será chamado, acabei de dizer, Santo e Filho de Deus. Também Isabel, aí conta a história de Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Aqui não é dito que Maria sabia não sei nem se Maria, o Evangelho não fala que Maria já sabia que Isabel tinha concebido. Então ele anuncia, este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, volta a falar do 6º mês. Tá? Então o Evangelho está bem claro, o difícil é colocar em prática. Né? Como é que coloca em prática? Imite Maria, não está escutando, quantas vezes escutou esse Evangelho? Só imitar Maria. Né? Porque para Deus nada é impossível. A fé. Aqui entra a fé. Se nada é impossível, nada é nada. Então não pode se abalar por nada. Aconteça o que acontecer. Maria então disse, quem termina é ela falando, né? Eis aqui a serva do Senhor, ela se considera uma serva, né? Como muitos de nós não se consideram, né? Apesar de ter feito a consagração, mas não vive como servo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra.
que interessa a Maria é viver segundo a palavra de Deus, que é uma vocação, né? E que seria muito bom você ao menos ler a palavra todo dia, ao menos isso, já que passa o dia todo, né? Com celular, com WhatsApp, com isso, com aquilo, não tem tempo de ler o Evangelho todo dia, né? 5 minutos. Aí é a opção de cada um. E o anjo se retirou. Se retirou quando ela disse sim, né? Dizendo sim, nosso Senhor se encarnou. E a profecia de Isaías, que eu já falei domingo, né? Isaías vivia num contexto em que Israel estava sitiado, o território de Israel, por inimigos, né? E os inimigos queriam invadir o território de Israel e Jerusalém, queriam destruir Jerusalém. E Deus mandou o profeta Isaías dizer para o rei Acais, pode confiar em Deus, que do jeito que eles chegaram aqui, eles vão embora. Veja bem, não era fácil confiar, né? A cidade estava sitiada por um exército poderoso. Como se Fortaleza tivesse toda sitiada, rodeada de tanque, de guerra, disso, daquilo. Aí o profeta chega para o prefeito e diz, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada não. É claro que o rei lá não acreditou, como hoje também não acreditaria. Aí o rei não acreditou não, nessa história aí que Deus ia salvar. Isaías diz, tu não acredita não? Não, pois pede um sinal para Deus, que ele vai fazer o sinal. E o rei não pediu o sinal. Não pediu porque não tinha fé. Aí Isaías diz, tu não quer sinal não? Não, pois Deus vai te dar um sinal, mesmo sem tu querer. Ouvi então vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais incomodar até meu Deus? O próprio Senhor vos dará um sinal. Tu não quer sinal não? Sinal não, né? Pois Deus vai te dar um sinal. Quando Deus quer fazer, faz, não depende de rei, de ser quem for. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E lhe porá o nome de Emanuel. Isso aqui está no Evangelho de Mateus, na anunciação de José. Mesma palavra. E quem é essa virgem? Maria. O texto grego traz virgem, o texto hebraico traz jovem. Mas a jovem em Israel, se não fosse virgem, tivesse filho, morria. Hoje é o contrário, né? For matar, vai ficar pouca gente, né? Conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Já falei também, Emanuel não é nome próprio, não era, né? Se tornou. Significa conosco, conosco, mano, el Deus. Conosco, Deus. Deus está conosco. O nome Emanuel é uma vocação. Deus está conosco. Se você vivesse ao menos o nome Emanuel na sua vida, você já seria muito feliz. Né? Não iria se preocupar com nada, por quê? Porque Deus está conosco. Mas está acontecendo aquilo, Deus está conosco. Não sei o que, eu estou doente, Deus está conosco. Meu filho, minha filha, Deus está conosco. Mas não acredita. Nem na palavra Emanuel, né? O significado dela, né? Deus está conosco. Né? Então que a gente aprenda ao menos a acreditar, ao menos nessa palavra, né? Emanuel. Deus está conosco. Já seria muita coisa, muita preparação muito boa para esse Natal. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa Mãe Maria Santíssima.